Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. E o burnout vai ser, nos próximos anos, a principal causa de afastamento. Muitas pessoas classificam que o burnout não é só um cansaço, mas é uma capacidade mental de você não estar presente, mas você está com o corpo, mas não com a mente. É como se você estivesse com a mente em modo avião. Você está ali, mas não está conseguindo conectar essa dificuldade. E a gente precisa de entender que para a gente sair disso, a gente precisa de viver determinadas experiências. Termos determinadas vivências. A gente precisa se conectar com a presença. Não adianta o corpo estar presente e a alma estar ausente. No meu consultório, eu vejo pessoas diariamente passando por esse desafio. E por hoje, a minha convidada aqui no podcast do Segundas Intenções é nada menos, nada mais do que Mariana Barroso, uma ceramista que vem falar de como essa conexão e essa presença transforma vidas. Seja bem-vinda, Mariana, ao Obrigada, podcast. Obrigada, Virginia, pelo convite. É uma honra ter você aqui, amiga. Amiga de longas datas. Exatamente. Mariana, fala um pouquinho do que é ser uma ceramista. Ser uma artista plástica, fazer a cerâmica, como que é isso? Como que você vê isso? Né? Porque toda vez que você fala, né, a primeira vez que eu te conheci, você falou disso com tanto amor, e eu acho que é um propósito, né? Você tem um brilho nos olhos quando você fala do que você faz, e a gente vê que você faz isso porque você ama, né? É verdade. E a gente costuma brincar também que não é só glamour. Tem os corre, né? Que ninguém vê, né? E aí as pessoas ainda brincam, né? Ah, que legal, você trabalha com terapia, né? Você é calminha, né? A gente tem nossos momentos também, né? E que a cerâmica nos ajuda a trazer ali para concentração, liberação daquilo que nos impede ali de ter uma consciência do que está acontecendo, de estarmos ali conectados, enfim. Bom, minha história eu comecei na UFES, né? Com curso de artes visuais. E a professora Regina Rodrigues, ótima professora, ela era professora de cerâmica, fiz 3 períodos, né, que é dentro do nosso curso. E ali eu comecei a ter essa experiência de buscar o barro, de ver como é que era a transformação, né, de você ter o poder de pegar aquela matéria ali tão desinforme e conseguir transformar em algo que pode durar aí para uma vida inteira. Né? Tanto que a arqueologia está aí para provar isso, né? E contar a história, né? E a cerâmica tem isso, do contar a história. E na sua vida também conta o seu momento, né? Cada peça é única, cada peça fala daquilo que você está sentindo ali, né? Às vezes não seria, as pessoas falam assim, mas essa peça está torta, essa peça está com defeito. Não é o seu momento que te deixou que deixou registrado ali, né? Então, não estou falando de imperfeições e de coisas, de colocar defeitos, mas você tem o seu momento ali. E a argila, ela nos ensina muito isso, o respeito com o tempo, o respeito consigo mesmo. Você começa a modelar, você começa a colocar ali a forma que você deseja, mas tem uma hora que a argila fala, agora é o meu momento de descansar. E é o seu momento também de mudar o ar, né, do que você está fazendo ali, o seu pensamento, a sua visão em cima daquilo que você deseja, a forma que é dada. E você depois retorna, aí ela permite, né, nesse tempinho de descanso que você deu para ela, ela te permite dar o acabamento, deixar aquela imperfeição mais acertada, tirar ali as arestas e deixar a forma que você pensou de início. Aí a gente vem com uma outra parte da cerâmica, que é o tempo e o processo, que é o fogo, né, que a gente fala, que é a hora que ela vai para o forno. Ali a gente tem que entregar. Descansar. E aí a entrega total, que ali a gente nunca sabe, porque é matéria-prima, é matéria orgânica, que são minerais, tem a reação química. São vários fatores que podem fazer você abrir a porta do forno quando ele esfriar, ter feito a queima, e ver que deu certo, também pode fazer não dar certo. É uma bolha que você não amassou na hora certa, ali o barro, o tempo certo. É um grãozinho de areia, né, dentro dos minerais ali, que fez estourar ou formar uma trinca. É uma forma,
um acelerar no processo de secagem que pode formar uma trinca. Enfim, então, a delícia, né, de estar ali fazendo uma peça, de ver toda essa transformação, toda essa construção, é quando você aprende isso, que tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu momento, né, e você se conectar ali, você deixar tudo aquilo que você... de experiência de vida, vamos dizer assim, né, tudo aquilo que está dentro de você, você acalmar e ver o que a matéria ali está te falando, te mostrando, e o tempo dela. E você, no final, abrir o forno e ter a alegria de ver a peça linda, maravilhosa, e falar, eu que fiz. Ai, que legal, que legal. Então, quer dizer, se você não está bem, então você não molda bem? Talvez pode ser uma troca. Pode né? ser? Não vou dizer que você não está bem. Não é uma você, sentença. Não é. Porque às vezes ali, se você, né, com tudo que, né, nessa correria da vida, né, tempo, relógio, informações rápidas e sua mente, né, um turbilhão de coisas acontecendo, mas de repente você não está bem justamente por essa pressa, esse aceleramento do tempo, de notícias, e ali quando você senta, você termina relaxando, conseguindo ter essa conexão, né, de verdade ali, e você faz uma coisa bela, que você até se surpreende. Então, realmente, assim, é uma coisa surpreendente. Só quem vive que sabe a experiência que né, Mariana? Verdade. Você dá aula disso, dá curso? Eu tenho uma palestra que é a mesa dos 3 Cs, né? Que eu faço muito para ambiente corporativo. E o primeiro C é essa conexão com presença. E o código dessa conexão é ter escuta ativa. Eu preciso de estar escutando. E aí, eu quero que você fale se você dá curso, porque pelo que eu estou entendendo, né, eu vou lá para fazer o curso, eu não sei nada de cerâmica, você vai me dar os materiais, a matéria-prima, e você vai conduzir. Mas eu não posso estar ali com você e não prestando atenção no que você está falando. Eu tenho que estar concentrada no que você... Então, meus sentidos parecem assim, parece que uma experiência que você está falando, eu estou imaginando, parece que uma experiência sensorial. E meus sentidos têm que estar aguçados. Porque parece que eu tenho que perceber a argila na mão. É o que você está falando, eu tô construindo aqui na minha mente, aqui, né? Então parece que eu tenho que sentir a argila na mão ali, os elementos, para eu saber apertar, porque eu também não posso apertar de mais nem de menos, né? Parece que tem uma coisa que eu tenho que moldar ali. Eu tenho que estar com a minha audição focada em você, né? E eu tenho que estar ali com a visão ali aguçada e percebendo. Parece que eu tenho que estar com uma série de sentidos, parece uma experiência sensorial quando você fala. É isso? Você dá curso? Como é que é isso? Fala para mim. Sim, eu dou curso no meu ateliê. Tem alguns projetos, como presidente da Associação de Ceramistas do Estado, a gente tem sempre alguns projetos na Lei Rubem Braga, da Prefeitura, da Secult, e a gente tem desenvolvido esse trabalho. Nós desenvolvemos 2 anos nas escolas, foram 9 escolas que nós visitamos e fizemos 4 encontros, 5, né, com a turma da escola. Ela era desenvolvida ali junto com os alunos e a professora de artes. Enfim, nós desenvolvemos ali, ficamos ali, e o que mais os alunos fazem, ou qualquer um, não só da escola, né, estou falando no geral, é você pegar o barro e querer amassar. Aí, daqui a pouco, professora, está tudo rachando. Eu falei assim, 2 coisas. Uma, o apertar demais, porque o barro ele já vem com a umidade certa de você modelar, uma massinha de modelar. E se você apertou demais, ele começa a rachar, que você vai apertando e vai perdendo essa umidade. A gente está na atmosfera e vai perdendo, né? A atmosfera troca essa umidade também. E aí, outra coisa é a sua mão ser quente. Tem pessoas que têm a mão quente, olha que coisa interessante. E na hora que ela começa a modelar demais, mexer demais o barro e não dar o tempo dele, ela começa a rachar. E aí você vai, só umedece, uma gotinha de água, umedece só a mão, só, não precisa dar um banho na peça. E você começa a trabalhar ali, ela volta a curar aquelas rachaduras. E aí, olha, levando para o seu interior. Levando para o interior, para a vida espiritual. Isso é forte, hein? É forte. Muito forte. Aí você fala, aí você experimenta, vai lá, toca os dedinhos na água, só umedece e toca na argila de novo. Vai passando o dedinho, vai selando essas rachaduras. Rapidinho ela volta novamente a aceitar que você trabalhe com ela. Então, eu dou curso. Agora eu lancei até uma vivência, né? Você reúne 5 a 6 amigas, cria o grupo
entra em contato comigo e a gente vai ter ali 3 horas de vivências com barro. A gente dá para fazer uma cumbuquinha ou uma caneca e um prato. E aí, depois de modelado, fica ali no ateliê, eu vou deixar secar, fazer a primeira queima, que a gente chama de biscoito, depois a queima de esmalte, você escolhe qual é o esmalte, né? Eu faço tudo e te entrego 30 dias depois. Mas você tem aquele momento com as amigas. E regada um cafezinho com um pãozinho de queijo, um bolinho. Que delícia. Esse café eu amo. Que é o momento também de você sentar ali, né, numa roda de conversa, conhecer melhor, ouvir a sua colega que já tem um tempinho. Desconectar desse mundo louco. Desconectar. Né? Porque aí você vai conectando. Quando você estava falando, eu tava na minha cabeça, estava fazendo analogia, né? Como que é importante isso no casamento, né? Porque a gente está ali, né? É uma mão e um barro, né? Se a gente, né, for falar disso, fazer uma analogia. E às vezes a pessoa amassa tanto, cobra tanto, né? E aí vai criando a rachadura. E às vezes uma palavra, né? Uma aguinha de pedido de perdão, de reconexão. Olha que coisa maravilhosa. Vai fazendo uma peça ficar linda. E às vezes é muito pouco que a gente precisa, né? Dentro de um relacionamento a dois. E é muito parecido. E aí a gente fala, né? A Bíblia fala que o homem veio do barro, né? E se parar para pensar que Deus amassou tudo certo, caraca, muito maior do que... Nossa, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro falando e a gente não fala tudo e depois a gente volta para casa, nossa, mas eu esqueci de falar aquele detalhe, olha só que eu... Né? A mente da gente vai trabalhando e a gente vai vendo essas coisas. E isso a cerâmica com essa coisa da conexão, da matéria, da percepção, dos sentidos, faz a gente resgatar melhor essa coisa do toque, né? E a gente está perdendo isso. Você falou do casamento, a gente está perdendo essa coisa do toque, né? Com os filhos, com os amigos, com o marido, porque é a correria e aí você chega no final do dia e você fala assim, boa noite, meu bem, vira cada um para um lado. Esquece até de um beijinho, de um abraço, né? Nunca tem tempo, né? Nunca tem tempo. Tá muito corrido, tá muito doido. Tem hora que eu olho pro relógio, eu falei esse dia com uma amiga, gente, eu só vejo a segunda e a quinta, depois eu não vejo mais nada, porque começou a semana, segunda-feira. Quando eu penso que não, já é quinta-feira, já é final de semana. E o final de semana é atropelado e já começa a segunda de novo. Então é um momento realmente. Eu no meu ateliê, até mesmo às vezes, meu marido fala assim, você não vai fazer nada hoje? Eu falei, Marcos, eu não estou conseguindo sentar lá hoje e fazer. Por quê? Porque eu preciso desconectar. E eu só tenho um pouco de tempo, e a cerâmica tem o tempo dela. Se eu começar a modelar uma peça agora, e amanhã eu não voltar para dar o acabamento, daquilo, dependendo, né, da complexidade da peça ou não, se eu não voltar amanhã, eu não vou conseguir mais, porque ela vai passar do ponto. Ela pediu um tempo, mas tem que ser naquele momento, eu tenho que voltar e dar o acabamento. E se eu passar daquele tempo, eu vou ter trabalho dobrado, ou vou ter talvez um prejuízo de aparecer rachaduras, aparecer um defeito, um empenamento. Então tudo é o seu tempo, é o respeito. Tem a Hideko, uma ceramista de São Paulo, japonesa, né, oriental, ela sempre fala, é tempo e paciência. Porque você tem que estar conectado, você tem que estar realmente querendo se fazer presente ali e ter o objetivo, né, concluído. Né? O meu objetivo é fazer uma caneca, é fazer um prato, eu vou conseguir. E não é difícil, basta a conexão. E ter tempo. E paciência. Nesses projetos que nós demos, já foram 2 projetos pela Lei Rubem Braga, nós fizemos nas escolas, as crianças falavam assim, nossa, não, tá horrível, não sei o quê. Teve cumbucas que viraram pratos, teve canecas que viraram cumbucas, mas no final, quando eles viram que a gente levava, como é a escola, a gente não tem todo o processo, mas eles modelaram, levamos para secar, queimamos, entregamos pronto, fizemos uma exposição para eles. E aí as peças depois eles levaram para casa e podia dar, presentear quem quisesse. Eles, na hora que viam, nossa, é a minha caneca, olha só. Ai, eu posso beber água nela? Aí ia lá no bebedouro, encher de água. Então você vê, e todos eles, eu preciso ter paciência. Quando você perguntava, né? O que você aprendeu? Eu preciso ter paciência. É uma transformação, né? E você falando da questão do tempo da argila, né? Argila, né? Correto? Uhum, isso. Que se você não ter o tempo certo ali, né? Ela não vai ter a liga. Então você tem que ter tempo para começar, porque você tem que continuar. Sim, é um processo. E aí eu estava fazendo analogia na comunicação. Como que a gente no casamento a gente quer comunicar na hora que a gente quer? Porque eu quero falar isso agora, né? E aí se eu
perceber que eu não tenho tempo para falar aquilo que eu preciso e eu preciso de criar uma nova oportunidade, porque às vezes a reação, eu controlo aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, já falei isso aqui antes, e aquilo que eu sinto, mas eu não controlo o que você pensa e o que você sente, nem como você reage àquilo que eu falo. Exatamente. Então eu preciso de ter paciência, porque às vezes você não vai reagir de forma positiva, mas eu também não posso deixar você para lá. É igual argila, olha que legal, e o ser humano veio do barro, da argila. Olha, tô fazendo umas análises combinatórias aqui, tô achando massa, hein, Mariana? Isso vai virar uma palestra, hein? Mas é isso mesmo. Porque se eu não consigo me comunicar, e talvez você entendeu errado e você precisa de se comunicar comigo, e se eu deixar você de lado, vai criar uma mágoa, um ressentimento, vai dar uma rachadura. Ai, nossa, que massa. Tô adorando. E nós temos o elo, né? Aí só passando um pouco mais para a química, né, da argila, ela, quando ela tá lá como massinha de modelar, né, naquela... forma básica, na forma dela ali, aí você começa a modelar. Modelou, na hora que ela começa a perder, que você já está com a peça pronta, botar para secar, e ela começa a perder água, aquela água física dali, ela começa a encolher. E os minerais, vamos botar assim como se fosse um queijinho suíço, né, cheio de furinhos, né, porque está ali o ar com os grãozinhos dos minerais que compõem toda a argila. Uhum. Então está ali tudo aberto. Na hora que ela começa a secar, perder a água e o ar sair, bem, elas vão se juntando, vão se unindo. Quando vai para o forno, isso ela perdeu a água química. Quando ela vai, a água física, quando ela vai para o forno, esses minerais vão ainda se juntando mais ainda, esses grãozinhos, né, dos minerais vão se juntando mais ainda, formando uma só forma, uma só estrutura. Né? Ela não está mais separada pelo ar e nem pela água, que aí ela também perdeu a água química e perdeu mais ainda o ar. Então, elas se unem mesmo. Por isso que ela fica impermeável. Né? Na argila de alta temperatura, a gente queima, ela fica impermeável. Que elas vão se fechando, vão se unindo. E isso tudo faz com que fortalecimento, né, do nosso eu, né? Eu preciso do outro. Eu preciso de ajuda. Preciso de me conectar. Eu preciso de me conectar. Eu preciso me conhecer para poder conhecer o outro e conectar com o outro. Nós fizemos também um workshop com uma empresa que contratou para que a gente levasse para os funcionários. E ali a pessoa que estava gerenciando ali o encontro falou assim, vocês vão fazer uma peça. Aí todo mundo começou, mas eu não sei. Terminou saindo peças lindas e parecia que já tinham feito alguma coisa. Todo mundo era artista plástico, né? No final, a peça estava já no ponto de modelar, já tinha encerrado o ponto de modelagem, a gente queria decorar. Aí alguns iam carimbar, ou fazer florzinhas e grudar ali uma canequinha com florzinha, um pratinho com florzinha, o que eles quisessem. Aí teve um intervalo do café e eles voltaram. Agora vamos decorar a peça enquanto ela ainda está mole. Né? Ainda não secou. E aí a pessoa foi e falou assim, agora vocês vão ter uma surpresa. Essa peça que vocês estão fazendo hoje não é para vocês. Aí todo mundo, como assim? Mas não é minha peça? Você não falou que era para a gente fazer o que a gente queria? Ela falou assim, sim, é o que você queria, mas não é sua. E aí ela fez como se fosse um amigo oculto, né? Um sorteiozinho do amigo oculto, para que você pudesse presentear outra pessoa. Outra pessoa. E só que era uma empresa que ainda tinha funcionários ali de longos anos, tinha funcionários que tinham acabado de entrar e tinha funcionários que não eram do mesmo setor e tinha anos que não se viam, né? E ali o pessoal ficou assim, não, mas eu caprichei tanto, eu queria fazer a cumbuquinha, eu estava pensando no caldo, no açaí que eu ia tomar na minha tigelinha. Enfim, no final foi uma surpresa tão grande que foi fechando o elo, né? Foi se juntando. Foi formando uma unidade da equipe. Uma unidade da equipe de trabalho. E ali eles se abraçaram na hora de... Né? Falou assim, fulano, eu tirei você, a minha cumbuquinha vai ser para você, vou botar seu nome. Você, para mim, você é uma delicadeza, vai ter florzinha. E aí elas foram preparando. E foi uma surpresa muito grande. No final, cada um recebeu aquilo que o colega tinha feito para ele. Né, que não tem aquela coisa, né? Eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. Exatamente. Né? E aí foi o elo, né? Ela trabalhou muito falando do elo, o elo entre as equipes, né? Do trabalho, de funcionar, de como fazer o trabalho crescer, né? Que nós somos dependentes, não tem jeito, e a gente precisa
fechar o elo. De aprender a viver em unidade, independente de onde a gente está, né? Exatamente. Porque eu falo que é o grande desafio, porque eu tenho que matar o meu egoísmo, né? Que quando eles fizeram isso, né? Pô, eu fiz pra mim. É meu açaí. É meu. Mas de repente isso é desconstruído e tipo assim, mas eu mantenho meu amor próprio, porque eu vou te entregar o meu melhor. Exatamente. Né? E foi muito legal. E quem dera que todas as empresas pensassem dessa forma, né? Aí, ó, pode contratar você, né, Mariana? Exatamente. Tá aí à disposição, o merchan tá aí, ó. Porque eu acho que a gente, não só como empresa, mas também como família, como casais, como que é importante, né? O que eu faço pro outro, eu vou fazer de qualquer jeito, eu falo muito isso no consultório. Eu não tô aqui, né, pra fazer pela minha esposa, eu não tô aqui pra fazer pelo meu marido, eu tô aqui pra fazer pra Deus. Eu trato o meu marido como se estivesse tratando a Deus. E eu cuido da minha esposa como se eu estivesse cuidando da igreja. Né? Que tá lá em Efésios, não sou eu nem que tô dizendo. Tá escrito. Exatamente. Tô só lembrando, né? E, mas Virginia, é muito difícil, mas no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, não vai ser fácil. Olha aí o barro aí dando uma lição de vida, né? A Gila trabalhando, né? E a água em excesso, também, acho que vi que a água, ela tem um papel de importância, né? E, exatamente. Né, Jesus fala que a gente tem que ser água viva, tem que transportar, né? Então, parece que a água em falta, racha. É isso? É. Se você começar a modelar demais e vai perdendo a umidade, né? Vai perdendo a água, ela começa a rachar. E se eu colocar água demais? Vai derreter tudo, né? Vai virar uma lama. Então desmorona tudo. Então tem que ter equilíbrio, né? Equilíbrio em tudo. Nada pode ser meio louco. E hoje tá os excessos, né? Excesso de tudo, de tela, excesso de comunicação, excesso de... eu tenho que ser tudo, eu tenho que aprender tudo. E aí, o que você vai fazer? A gente, para aprender realmente alguma coisa de verdade, a gente tem que se esvaziar de alguma coisa que tá aqui, que não funciona mais, mas... Aí o pessoal traz aquela coisa, é de família, eu sou assim, eu nasci assim. Mas se não tá te acrescentando... E tem coisas novas para você aprender que vai te fazer crescer, você tem que deixar aquilo, né? Tem que se esvaziar daquilo para colocar coisas novas e aí você vai tendo equilíbrio e vendo o que pode, o que não pode, até onde eu posso ir, né? E cada ser humano é um, né? É um universo, né? E é um só. Eu sou assim, a Virginia é assim. Assim como cada peça, né? Que sai da argila, né? Cada peça é única. É única. Né? Porque é o seu momento ali de modelar, naquele dia você... O barro, tem uma outra frase também que fala, né, que eu penso que modelo o barro, mas não sei que é ele que está me moldando. É porque ali você tem uma vivência, uma experiência sensorial que você quando volta para a sua vida, você desconectou de tudo para conectar ali com a argila, com aquela essência, com aquele momento, e quando você volta reconectado e você não volta mais a mesma pessoa. Verdade. Nunca volta. Essas experiências, você nunca volta igual você estava. Você volta melhor ou pior, mas, né? A gente torce para voltar melhor. Mas não tem como, porque você teve uma experiência ali, uma conexão que é surreal. Né? E eu sempre falo, Mariana, no consultório, uma coisa, né? Que fazendo essa analogia do barro aí, e nessa palestra que eu faço da conexão com presença, que eu achei sensacional porque tem tudo a ver, fala da comunicação, né? Igual você falou, né? A gente está num ritmo acelerado de comunicação, mas de uma comunicação não eficaz. As pessoas têm um excesso, uma obesidade de informação, de conhecimento, mas nada pratica, só cobra. A minha informação serve para virar arma, e eu não consigo me comunicar, porque eu sou sexóloga, terapeuta de casal, e eu vejo que 80% a 90% dos problemas que as pessoas chegam no consultório não é que vem com a demanda sexual ou uma demanda de outra qualquer, não é o sexo, é a comunicação. Exatamente. Porque a gente não tem a conexão ali com presença. A gente não tem uma questão de formativa, a gente não consegue traduzir, então eu não consigo entender o que você está falando. Se a gente não está aqui conectado, a coisa não vai fluir, vai ficar truncada, né? A conversa não... E a conversa está fluindo, né? Você estava preocupada, aí está fluindo. Por quê? Porque a gente se conectou, a gente conversou antes e a gente está aqui num único propósito. E esse propósito, ele é muito maior do que a gente imagina. E a comunicação é isso, é eu olhar para você e conseguir entender o que você está querendo me dizer, independente do que eu estou sentindo. Eu estou me comunicando com você e você está falando comigo, eu tenho que te ouvir. E assim como você está me ouvindo e você está só me ouvindo, você não está julgando o que eu estou falando. Será que a Virginia está querendo dizer com isso? Será que ela está querendo fazer isso? Não, mas a gente está aqui só se entregando, se comunicando. E a comunicação eficaz, fluida, é isso. É um ouvindo o outro, né? É por isso que eu falei, né, do café. Na hora do momento ali sentar, já que nesse grupo que eu propus,
você juntar suas amigas e fazer uma experiência com a cerâmica, uma vivência, é de a gente sentar na mesa e ter aquele momento também, porque hoje as famílias não fazem isso. Não né? senta mais à mesa, Não senta mais à mesa. Aí e você se senta, tá no celular, né? No celular, ou o computador tá do lado, já tá ligado ali que tem que sair porque já tem um horário marcado. E cadê o momento que você senta, né, os pais com os filhos, ou mesmo que um esteja ausente, né, que, né, tá no mundo aí realmente da correria, mas que tem aquele momento ali de bater um papo. O que você fez hoje? Como é que foi seu dia? O que você precisa? Tem algo que eu posso te ajudar, né, para encerrar melhor o seu dia? Né? O que você vai precisar para amanhã? Tem alguma coisa que eu posso, né, estar junto com você? Não tem, é cada um no seu computador, no seu quarto, com a porta trancada, né, os jovens, os adolescentes. Nas ilhas, né? Cada um na sua ilhazinha e não tem. E às vezes eu vejo gente falando, meu pai nunca me deu um abraço por causa, minha babá cuida mais de mim, né? Mais do que meu pai, minha mãe, porque ela vive viajando, meu pai vive viajando, ou reuniões e reuniões, e quem cuida é a babá. E um grande perigo de hoje, né, é a babá eletrônica, né, vamos dizer assim, a televisão, o celular. Toma aqui que você vai ficar quietinho. Aí deixa lá tranquilo, eu consigo trabalhar, fechar meus relatórios. Sem presença. Sem presença. Aí a conexão, cadê a conexão, né? Fechando os poros e se unindo. Transformando, não tem unidade. E a gente começa as demandas de muitas famílias de conflito. E o que eu acho que é interessante a gente ressaltar também, Mariana, é que quantos pais não cuidam dos filhos e quando envelhece, cobram dos filhos, que os filhos não querem cuidar dos pais, como se fosse obrigação do filho cuidar do pai. Sim. Porque tem uma dívida. E não tem dívida, né? O preço já foi pago. A gente faz em amor, por amor, sem querer nada em troca, é devoção. E se esquecendo da promessa do Senhor, que está lá na palavra, né? Porque os filhos que honram seus pais. E é uma honra, não uma obrigação. Né? Você tem obrigação? Não tem obrigação. É uma honra. Ou então fica a cobrança que você falou, né? Mas meu pai fez assim comigo. E eu meu pai tem que pagar, nunca vou aceitar, não vou perdoar. Aí as rachaduras, né? Vem as rachaduras. Eu tenho passado por isso, né? No cuidado com a minha mãe. E às vezes ela me cobra, mas eu falo, mãe, não é cobrança, é uma honra estar aqui para te servir, preciso que você entenda. Aí às vezes, mas eu não fiz isso com você, né? Às vezes, né, em relação às crianças, mãe, a sua época foi um tempo, o meu é outro, tá tudo bem, mãe, tá perdoado. Mas eu te bati, eu sei, eu lembro. Tenho consciência de tudo. Doeu. Mas tá perdoado, mãe, é um novo momento. Então ela tá presa e eu já fui. Eu falei, a gente tem que entender que é muito maior, a gente tá aqui por um propósito. E tá tudo bem, né? E se for no propósito de Deus, é ainda tudo mais maravilhoso, né? Eu lembro, você falando isso aí, eu lembro que eu dei assistência a uma irmã na igreja, levando ela para fazer quimioterapia. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim, Mariana, eu tô sendo peso, você tá gastando gasolina, me levando, seu tempo, seu trabalho. Eu virei e falei assim, irmã, quando eu conheci a palavra que, quando o Senhor fala, né, na palavra que se nós cuidarmos dos dele, né, é uma promessa de bênção pra gente, eu peguei isso pra mim. E aí eu falei assim, eu quero ser abençoada por Deus, quem não quer? Né? Mas aí no andar da carruagem, né, eu levando ela, conversando, batendo papo, aquela senhorinha tão amorosa, falando comigo, e mesmo num momento difícil, o Senhor colocou um amor tão grande na minha vida por ela, que pra mim fazer aquilo ali, eu não tava nem me preocupando com o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Estava sendo um prazer, como você falou, né? É uma honra, é um prazer. A honra é isso, né? Eu não tenho que me preocupar em honrar. A honra é instintiva, é uma decisão. Assim como o amor você decide, assim como servir a Cristo você decide, assim como eu decido me conectar com você, me decido conectar com a argila, decido, né, estar ali em unidade e deixar fluir, ser tratada, ser um barro, né, ali na mão de Deus. E ele vai me amassar, tem hora, mas é por um motivo, para banhar a forma. Tem que passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. Eita, glória! É forte, como diz a amiga minha. Então, e a gente vai sendo transformada. É muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Eu quero que você deixe a sua rede social, como que a gente te acha, e falar do curso, onde que as pessoas encontram para conectar com você. Vamos supor, eu já quero fazer o curso, eu já quero levar a galera aí, né, para estar fazendo o curso com você. E aí me fala um pouquinho disso aí. Então, se você quer fazer um curso, né, eu dou aula no meu ateliê
não tem momento de começar e terminar, cada um tem seu tempo, né? E aí você pode me procurar nas minhas redes sociais, Mariana_ceramista, e falar lá comigo, ó, quero começar uma aula com você. Lancei agora, né, esse encontro, né, que é um encontro só, um grupo, você reúne suas amigas ou seus amigos também, né? Muitos homens precisando dessa conexão. E você se junta, reúne seus amigos e me procura. Mariana, já estou com um grupo de 5 a 6 amigos e a gente quer fazer essa vivência com você. Então você entra em contato no meu Instagram, e Mariana_ceramista, e aí a gente começa a marcar o dia que você e seus amigos estão disponíveis para isso. Mariana, foi uma honra ter você aqui comigo. Muito obrigada. Esse aprendizado, esse insight poderoso. Vai virar uma palestra, hein, gente? Vai virar uma palestra. Eu gostei muito desse insight. Vamos descer a casa do oleiro. Vamos ver isso aí, ó. Já tem até título. Como descer. E ser transformada, né? Muito obrigado. Foi uma honra enorme. Gente, toda segunda-feira é cheia de segundas intenções. Essa segunda-feira fica a pergunta: você está disposto a ser amassada com barro e passar pelo fogo para receber um formato impermeável, né? E belo, como uma caneca de cerâmica, como um prato, como uma cumbuca. Essa decisão é sua, não é minha. Você que tem que decidir passar por tudo isso. Toda segunda-feira a gente está sempre trazendo aquele assunto que muitos pensam, mas poucos têm coragem de dizer. E eu agradeço a sua audiência. Está no ar o podcast Segundas Intenções e até o nosso próximo encontro.